Saudações, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de ondas, que eu poderia dizer que é a terceira e quarta ao mesmo tempo. Fenômenos ondulatórios eu dividi em duas aulas, porque senão passaríamos essa aula de mais de 2 horas de duração, tá bom? Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo, mas antes dá o galo aí. Aê, meu irmão, show de bola. Qualquer dúvida que você tenha, nosso e-mail institucional e o nosso WhatsApp. O objetivo da aula de hoje, que na realidade é a mesma aula dividida em duas partes, a segunda aula é só exercício, é compreender todos os fenômenos ondulatórios do nosso dia a dia, e são muitos, viu? E suas aplicações. Papel e caneta? Simbora! Os fenômenos ondulatórios que nós vamos estudar, tá aí a relação. Deixa eu tomar um cafezinho. E não esqueça que é o show da física. Então, os fenômenos ondulatórios vão se relacionar a comportamentos específicos das ondas ocorridas durante sua propagação. Os principais fenômenos que vamos estudar detalhadamente cada um deles: reflexão, refração, vamos fazer exercício só de reflexão e refração nessa aula, e os restantes vamos deixar para exercícios na próxima aula. Atenuação, difração, ressonância, polarização, interferência, batimento e efeito Doppler, já preparando para a nossa aula de acústica. Tá preparado? Tem muita coisa boa hoje, viu? Primeiro fenômeno, reflexão de ondas. É aquele fenômeno em que a onda bate e volta. Você já sabe que ela fica no mesmo meio. E se fica no mesmo meio, ela mantém a sua velocidade. Não só isso. Ela vai manter a mesma velocidade, o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. Galera, isso lembra reflexão da luz lá em óptica, até porque luz também é uma onda. Então você está vendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Galera, o que nós chamamos de frente de onda, esses traços aqui que estão formando 90 graus com o raio de onda, uma representação geométrica, é como se fossem as cristas da onda. Então, entre dois traços paralelos, eu tenho um comprimento de onda. Então, ó, daqui para cá é um comprimento de onda que é o mesmo daqui na reflexão. Então, em outras palavras, na reflexão de onda, se mantém o ângulo de incidência igual de reflexão, se mantém a velocidade, se mantém o comprimento de onda e se mantém a frequência. Sacou? Mas tem uma coisa que pode mudar na reflexão de ondas, a tal da fase. O que danado é fase, hein, Carlos? Em MHS a gente chegou a ver um pouco sobre isso. A fase, gente, é se o catombo está para cima ou para baixo. Que catombo? O pulso da onda. Então, gente, se eu tiver uma onda que bate em uma extremidade fixa, ó, a onda longitude, a onda transversal em uma corda, né? Lembra que ela é transversal? Vibra para cima e para baixo e se propaga horizontalmente. O pulso incidente bate na extremidade fixa e retorna de cabeça para baixo. Inverter a fase é catombo para cima, voltou para baixo. Isso acontece por causa da terceira lei de Newton, gente. Quando a corda faz uma força na parede para cima, ela reage para baixo. Então, se uma onda em uma corda bate na extremidade fixa, ela volta, mantendo velocidade, mantendo o comprimento de onda, mantendo frequência, mas invertendo o catombo, que é a fase. No entanto, se a extremidade for móvel ou livre, não vai atuar uma força de reação, porque ela tem liberdade de subir e descer. Aí a fase permanece a mesma. Ela bate e volta com o mesmo catombo para cima. O nome disso é fase. Tá bom, gente? Refração de ondas. Mas a frequência permanece constante, pois isso ninguém pode mudar. Cafezinho, cafezinho. Você sabe, né, gente, que na refração de ondas a frequência permanece constante. Então, a onda veio de um meio 1 para o meio 2. A frequência dela permaneceu constante. Com relação aos outros elementos, você lembra, né? Quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e tem o menor índice de refração. Uau, uau! Então, gente, na refração, tudo aumenta, tudo é proporcional, menos o índice de refração. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Se no meio 1, por exemplo, aqui é o A, eu tenho maior velocidade, maior comprimento de onda e maior ângulo, quando eu passo para o meio 2, em que a velocidade é menor, eu terei menor velocidade, menor comprimento de onda e menor ângulo. É tudo proporcional, exceto os índices de refração. Então, de novo, velocidade,
comprimento de onda e o seno do ângulo com a normal são diretamente proporcionais ao meio 2. Tudo que acontecer no meio 1 acontece no meio 2. E o índice de refração inverte. Então, de uma maneira mais simples, o que está em cima é relativo ao meio 1. V1, comprimento de onda 1, seno de I. Mas por que apareceu o N2? Porque ele é o único que inverte. Então, gente, para fazer questões de refração de onda, bote velocidade, comprimento de onda e seno do ângulo, tudo em cima. E na hora do índice de refração, que só vai ser possível se for luz. Se for som, não tem essa última parte aí do índice de refração. Aí você só inverte o índice de refração. Percebeu como é legal? De novo, maior velocidade, maior comprimento de onda, maior seno do ângulo. Índice de refração é o contrário, seria menor. Quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e tem o menor índice de refração. Sacou? É, Carlos, achei massa. Mas, Carlos, e quando um pulso passa de uma corda para outra? É passar de um meio para o outro. A frequência permanece constante, já sabemos. Então vamos pegar um caso em que uma onda em uma corda passa de uma corda fina para uma corda grossa. Um pulso está na corda fina e passa para uma corda grossa. Galera, sabe o que acontece com um pulso que bateu e voltou? É como se ele tivesse numa extremidade fixa. É como se ele batesse numa parede. Bate e inverte a fase. Mas o pulso refratado mantém a mesma fase do incidente. E se agora eu for da corda grossa para a corda fina? Tudo se passa como se a corda encontrasse uma argola. Aquela argolinha. A fase dela permanece. O pulso refletido volta com a mesma fase, catombo para cima, e o refratado continua com a mesma fase do pulso incidente. Em outras palavras, na refração, o pulso permanece com a mesma fase. Refração, passou de uma corda para outra. Pulso incidente e pulso refratado, mesmo catombo para cima. Pulso incidente e pulso refratado, mesmo catombo para cima. Com relação à reflexão, não. Se for da fina para a grossa, o pulso refletido inverte a fase. Se for da grossa para a fina, o pulso refletido mantém a fase do pulso incidente. Gostei, Carlos. Muito interessante isso aí. Vamos aos exercícios agora? Exercícios apenas de reflexão e refração, os dois primeiros fenômenos, ok? Primeira questão vem lá do Enem, que foi cancelado devido a um roubo da prova em 2009. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagem muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão, que ocorre quando um pulso de ultrassom emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Está aí a reflexão. Bateu e voltou. É o eco, é um tipo de reflexão. Para a observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30 MHz, 30 vezes 10 a sexta Hz, ou 30 milhões de Hz, 30 milhões de oscilações por segundo. A determinação das distâncias entre os órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Ou seja, para que eu possa achar a distância, quais são as duas grandezas físicas que eu tenho que analisar? As alternativas estão aí, mas vamos para a solução, depois a gente volta. Galera, a questão diz que foi uma reflexão. Então a onda vai e volta. Se ela vai e volta, você concorda que ela percorre duas vezes a distância a ser determinada? Bateu e voltou. Desde o aparelho até o órgão tem uma distância. Então ela vai e volta. A distância que ela percorreu é duas vezes essa distância. Eu sei pela equação da velocidade ou da velocidade média, já que é constante, a velocidade é a distância que ela percorreu e de volta 2D pelo tempo gasto. Passando o tempo para o outro lado, 2D é a velocidade vezes o tempo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então eu estou vendo, gente, que a distância entre o aparelho e o órgão a ser analisada vai depender de duas coisas. Da velocidade da onda no interior do corpo e do tempo gasto. Portanto, letra D. A determinação da distância depende da velocidade do ultrassom, que é a onda que está indo no interior do tecido, e o tempo proveniente entre a ida e a volta, que a gente chama de eco. Letra D. Carlos, gostei do Enem. Mais uma do Enem. Essa é boa também, viu? O sonar
é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos, ou seja, ondas de ultrassom, e a recepção dos respectivos ecos. Mais uma vez, a história do eco bateu e voltou. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo 0,1 segundos. Então esse tempo aí, gente, deve corresponder à ida e à volta, tá bom? Então qualquer tempo maior que 0,1 segundos é o que a gente chama de eco. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor ou de um objeto em que a onda vai bater e voltar, para que eu possa distinguir o eco do som emitido? Galera, de forma semelhante à questão anterior, como a onda vai e volta, desde a pessoa até o aparelho refletor, o obstáculo, eu vou ter uma distância duas vezes. Então, mais uma vez, velocidade é duas vezes a distância pelo tempo, duas vezes a distância, tempo passou multiplicando, 2D é velocidade vezes tempo. Isolando o tempo, né? O V passa dividindo, é 2D sobre V. Pelo enunciado, esse tempo, para que eu possa distinguir o eco, tem que ser maior ou igual a 0,1. Aí olha que legal, eu já tenho a velocidade do som, que é a velocidade em que está se propagando na medida que a pessoa fala. Eu quero achar D, gente. 2D dividido pela velocidade que foi dada, que é 340, é maior ou igual a 0,1. Passa 340 multiplicando 0,1. 2D maior ou igual a 34. Para qualquer distância maior ou igual a 17 metros, eu percebo um eco. Portanto, letra A. O eco é percebido para distâncias da pessoa até a parede maiores que 17 metros. E uma observação. Quando não tem eco, tem o que, gente? Olha o nome. Reverberação. Consiste num fenômeno em que a diferença de chegada entre o som que eu emiti e o som que retornou é inferior a 0,1 segundo. Neste caso, eu percebo como se fosse um único som prolongado. É o que acontece na maioria das vezes, porque as distâncias são menores que 17 metros. Isso acontece por quê, Carlos? Porque o som continua, persiste no nosso canal aditivo por cerca de 0,1 segundos. E para ter eco tem que ser maior que 0,1, né? Entende? Muito bem. Ou seja, para que se percebesse dois sons diferentes, o intervalo de tempo entre as recepções entre o direto e o refletido deveria ser superior a 0,1, que é o eco, né? Para que eu percebesse dois sons diferentes, teria que ser maior que 0,1. Se for menor que 0,1, aí eu tenho esse fenômeno chamado de reverberação. Então, resumo, para ter eco, a diferença entre o som direto e o som que bateu e voltou tem que ser maior que 0,1 segundos. Já calculamos que a distância tem que ser maior que 17 metros. E para ter a reverberação, ou seja, a continuidade do som no nosso aparelho auditivo, maioria das situações, inclusive se assiste minha aula devido à reverberação, o tempo é menor que 0,1 segundos. Gostei, viu, Carlos? Mais uma de eco, é a aula do eco, questão 3, maravilhosa do Colégio Naval. Mais uma de sonar. Um certo submarino, através do seu sonar, emite ondas de ultrassom acima do som, né? A gente vai estudar uma aula de acústica e volta a falar sobre isso. E a frequência é 28 kHz. Lembra que quilo é 1000? Então é 28 mil Hz essa frequência, cuja configuração é apresentada na figura abaixo. Então, gente, essa onda aí, esse 2,5 é meio comprimento de onda, né? Que é a distância entre uma crista e um vale. Segura isso aí. Em uma missão, estando em repouso, esse submarino detectou um obstáculo à sua frente, medido pelo retorno do sinal do sonar, eco, foi e voltou, 1,2 segundos após ter sido emitido. Para essa situação, pode-se afirmar que a velocidade da onda sonora nessa água, lembre que na água a velocidade é maior que no ar. No ar em torno de 340, né? A água, como tem maior densidade, a velocidade vai ser maior que 340. Vamos calcular. E a distância em que se encontra o obstáculo valem respectivamente, tá aí as alternativas. Galera, primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade através da lambida na ferida. 2,5 é meio comprimento de onda. Se eu completar uma onda inteira, né? 2,5 com 2,5, distância de uma crista para uma crista, observe que se de uma crista para o vale é 2,5, do vale para a crista é 2,5. Então, de cara, o comprimento de onda aí é 5 centímetros, né?
2,5 com 2,5. Vamos transformar para metro, né? Para achar a velocidade em metros por segundo. Como é que eu transformo centímetro para metro, hein, cara? Divido por 100, né? 5 dividido por 100 dá 0,05. 28 kHz, que é a frequência, é só botar 3 zeros, que é 1000. 28 mil Hz. Vamos calcular a velocidade, multiplicando aí os dois. Ó. Se eu multiplicar 28 mil por 0,05, cuidado para não se atrapalhar na matemática básica, eu encontro uma velocidade de 1.400 metros por segundo. É a velocidade do som na água, que é maior que no ar, que é em torno de 340, como a gente viu na questão anterior. Muito bem, cara. Com essa velocidade eu consigo calcular a distância. Lembre que essa distância refere-se ao tempo do eco. Vai e volta. Então, mais uma vez, velocidade é 2 vezes a distância, que foi e voltou, terceira vez hoje, né? Pelo tempo gasto, que foi 1,2 ele deu na questão. Passando ΔT para o outro lado, 2D é V vezes ΔT. Isolando D, que é o que se pede, porque ele quer a distância, fica velocidade vezes o tempo sobre 2. Velocidade eu já tenho, acabei de encontrar 1.400. O tempo para ir e voltar, 1,2 dividido por 2. Fez a continha, né? Em cima dá 1.680 dividido por 2. Então, gente, 840 metros, letra E. Gostei, viu, Carlos? Muito interessante. Vamos passar agora para refração, né? As 3 primeiras questões tratou de reflexão, basicamente falando do eco, esse fenômeno tão importante. Agora vamos de refração. Questão muito interessante. Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. Então, quer dizer, gente, que a velocidade de uma onda na água ela não é sempre constante, vai depender da profundidade. Eu posso dizer que a água menos profunda é um meio diferente de uma água mais funda. Ou seja, alturas diferentes, profundidades diferentes, tudo se comporta como se fossem meios diferentes. Por isso que a velocidade vai mudar. O gráfico representa o valor dessa velocidade em função da profundidade. Eu posso adiantar, gente, que é um gráfico que lembra uma função racional, mas nem precisa disso. A gente vê, gente, que à medida que a profundidade aumenta, ó, 0, 1, 2, 3, 4, a velocidade vai aumentando. Não é diretamente proporcional, mas segue uma função racional que tem raiz. Percebeu? A velocidade muda de acordo com a profundidade. E também depende da gravidade, né? Está dito no enunciado. Uma onda no mar, onde a profundidade da água é 4 metros, tem um comprimento de onda de 50 metros. Anote isso. Quando ela passa para uma profundidade diferente, sofrendo refração, porque está mudando a velocidade, refração é quando muda a velocidade, você sabe, né? Essa onda terá comprimento de onda de quanto? Calma, eu preciso do gráfico, então devagar. Como trata-se de uma refração, mudança de meio devido a velocidades diferentes, profundidades diferentes, né? A frequência, no entanto, permanece constante. Eu não posso esquecer disso. A frequência da onda ela permanece constante, passando do fundo para o raso, do raso para o fundo, não importa. Então, esquematicamente, eu sei que a velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Isolando a frequência, é a velocidade sobre o comprimento de onda. Essa razão tem que ser a mesma, no fundo ou no raso. Frequência no fundo é igual a frequência no raso. Só que frequência é a velocidade no fundo pelo comprimento de onda no fundo. No caso, os 4 metros de profundidade. E a frequência no raso é a velocidade no raso dividido pelo comprimento de onda no raso, relativa a 1 metro de profundidade. Então eu pergunto a vocês, para que o gráfico? Porque no gráfico, gente, vai lhe dar o que você precisa. Explicando melhor. Para uma profundidade de 4 metros, o gráfico me dá 6,4. Não entendi, Carlos. Galera, observe com muita atenção. Entre 6 e 7, os quadrinhos estão divididos em 5 partes. Então é 6, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8 e 7. Olhando para o gráfico, para uma profundidade de 4, a velocidade é 6,4 metros por segundo. E para uma profundidade de 1, utilizando o mesmo raciocínio, 3 dividido em 5 partes, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. Será 3,2. Então eu já sei que no fundo, onde a profundidade é 4, a velocidade é 6,4. Essa que está aqui de vermelho. E para o raso, onde a profundidade é 1 metro, a velocidade é 3,2, essa daqui. Observe, no entanto, que ele deu comprimento de onda no fundo. Olha lá no enunciado. Uma onda no mar, onde a profundidade é 4 metros, tem comprimento de onda 50 metros. Então já tem a velocidade no fundo, que é 6,4.
Já tem a velocidade no raso, que é 3,2. Ambas encontradas a partir das profundidades e análise do gráfico. Comprimento de onda no fundo que foi dado. Só tem uma incógnita faltando. Vamos substituir. 6,4 sobre 50 é igual a 3,2 sobre o comprimento de onda no raso. Opcionalmente, eu posso simplificar. Isso é opcional. Eu posso simplificar 6,4 por 3,2 e 3,2 por 3,2. Totalmente opcional. 6,4 é o dobro de 3,2. Olha o que foi que eu fiz. Ó. 2 e 1, porque 6,4 é o dobro de 3,2. Mas se ficar com dúvida, cruze aqui. Agora eu vou cruzar aqui embaixo. 2 vezes comprimento de onda no raso é igual a 50 vezes 1, que é 50. Então, no raso, o comprimento de onda é de 25 metros. Gostei da questão maravilhosa da FUVEST, viu? Outra questão muito interessante. Agora eu vou precisar, sabe de quê, gente? Da aula anterior. Na aula anterior, eu disse que a velocidade de uma onda em uma corda é dada pela raiz quadrada da força tensora ou da força pela densidade linear. Tu lembra dessa fórmula, né? Vamos comentá-la. Considere um sistema formado por duas cordas elásticas diferentes. Elástica que é para dizer para facilitar a deformação do pulso, a propagação do pulso. E essas cordas têm densidades lineares μ1 e μ2, tal que a corda 1 é mais grossa que a corda 2. Na corda de densidade linear é produzido um pulso. Na corda de densidade linear μ1, faltou aqui μ1, tá, gente? Então, na corda μ1 é produzido um pulso que se desloca com velocidade constante igual a v, conforme indicado na figura abaixo. Então, ó, na corda de densidade μ1, uma corda se propaga com velocidade v. Então, veja que a corda μ1 é mais grossa que a corda μ2, né? Porque sua densidade linear é maior que a densidade da outra. Após o intervalo de tempo ΔT, depois do pulso atingir a junção das duas cordas, ou seja, sofrer refração, ele passa da corda grossa para a corda fina. Mudou o meio, sofreu refração. Verifica-se que o pulso que foi para a corda 2, o refratado, percorreu uma distância 3 vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. Então aqui, gente, a onda, por estar no meio menos denso, de menor densidade, aumentou sua velocidade, porque ele percorreu uma distância 3 vezes maior. Notou esse detalhe? Muito bem. Com base nessas informações, podemos afirmar, respectivamente, que a relação entre as densidades lineares da primeira corda μ1 e da segunda corda μ2, e que as fases dos pulsos refletido e refratado está corretamente relacionado na alternativa. Quando eu vou de uma corda grossa para uma corda fina, eu já sei que o pulso refratado continua com a mesma fase. E o refletido, segura um pouquinho, vamos ver na solução, revisando a nossa teoria. Então vamos começar, gente. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é fazer a relação entre as velocidades de propagação na corda mais grossa, que é aquela de densidade linear μ1, e a mais fina de densidade linear μ2. Para isso, gente, ele disse que para o mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida é 3 vezes maior na corda fina do que na corda grossa. Então, eu vou dizer que o tempo 1 tem que ser igual ao tempo 2, porque para o mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida na corda 2 é 3 vezes a da corda 1. Mas espera aí, tempo relaciona distância e velocidade. Calma, você sabe que velocidade é distância sobre tempo. Isole o tempo, fica distância sobre velocidade. Então, distância percorrida na corda 1 pela velocidade da corda 1 tem que ser igual à distância percorrida na corda 2 pela velocidade na corda 2. Para o mesmo tempo, no entanto, a distância percorrida na corda 1 é maior do que na corda 2. A distância percorrida na corda 2, desculpe, é 3 vezes a distância percorrida na corda 1. Então, igualei os tempos. Distância da primeira pela velocidade da primeira é igual a distância da segunda pela velocidade da segunda. Distância da primeira pela velocidade da primeira vai ser, qual é a distância percorrida na corda 2? 3 vezes maior que da 1. 3 vezes ΔS1. Vou cortar ΔS1 com ΔS1. Olha o próximo slide aí, gente. Cortando ΔS1 com S1, cruzei, V2 é igual a 3V1. Mas peraí, Carlos, isso era lógico, né? Se para o mesmo tempo, na corda 2 eu percorro uma distância 3 vezes maior que na corda 1, você nem precisava fazer isso. É porque a velocidade em 2 é 3 vezes a velocidade em 1. É verdade, né, gente?
para o mesmo tempo. Se a distância percorrida em 2 é 3 vezes a distância percorrida em 1, já era de se esperar que a velocidade na corda 2 é 3 vezes a velocidade na corda 1. Beleza, Carlos, só que tem um detalhe, né, gente? Nós sabemos que, sendo a velocidade 2 3 vezes a velocidade de 1, Taylor, raiz quadrada da tração pela densidade linear na corda 2 é igual a 3 vezes. Essa fórmula é a fórmula que a gente viu na última aula, velocidade da onda em uma corda. Raiz da tração pela densidade linear da corda 1. Bom, tração pela densidade linear da corda 2, esse 3 que está aqui eu vou botar para dentro. O número fora da raiz, ao entrar, fica elevado ao quadrado, né? 9, porque quando eu tirasse era 3. Então nunca esqueça disso. Quando o número está fora de uma raiz, quando ele entra ao quadrado. Entrou 9. Eu agora posso tirar as raízes, né? Porque tem raiz de um lado e do outro. T sobre a densidade linear da corda 2 é 9 vezes T sobre a densidade linear da corda 1. Evidentemente, as trações são as mesmas porque foi o mesmo pulso, a mesma força que eu fiz. A tração na corda 1 está sendo igual à tração na corda 2, porque é o mesmo pulso se propagando. Cortei T com T, cruzei. Conclusão. A densidade linear da corda 1 é 9 vezes a da corda 2. Isso aconteceu porque tem uma raiz, tá? Então não seria 3 vezes não, é 9 por causa da raiz. Mas aí você faz como eu fiz. Densidade da primeira é 9 vezes a da segunda. E com relação à fase, quando eu tenho indo de uma corda grossa para uma corda fina, tudo se passa como se eu tivesse uma reflexão em uma extremidade móvel. Ou, como vimos na teoria, grossa para fina, o pulso refletido mantém sua fase e o pulso refratado também. O pulso refratado sempre mantém sua fase. Qual é, então, a alternativa correta, gente? A densidade da primeira corda é 9 vezes a da segunda e os pulsos refletido e refratado não sofrem inversão de fase, porque eu fui da grossa para fina. Carlos, questão que precisou da teoria. Pois é. Questão número 6, questão de escolas militares. Questão também igualmente interessante. Vamos lá. O comprimento de onda da luz emitida por um laser é de 675 nanômetros. Lembra que nano é 10 a menos 9? No ar. Onde a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, eu já sei. No ar, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, no ar, o comprimento de onda é 675 nanômetros. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a velocidade de propagação e a frequência da luz emitida por esse laser, quando ela passa para um outro meio, onde o comprimento de onda é 450 nanômetros, são respectivamente. Galera, mudou o comprimento de onda, na refração muda a velocidade, mas a frequência permanece constante, pois isso ninguém pode mudar. Anote, gente. Na refração, a frequência permanece constante. Quando ocorre a refração, a velocidade muda e com ela traz junto o comprimento de onda de forma diretamente proporcional. Então, vamos começar a resolver a questão. Como trata-se de uma refração, já sabemos que a frequência permanece constante. Da fórmula lambida na ferida, vamos isolar a frequência. V sobre lambida. E aí eu vou fazer o seguinte. Para os meios A e o meio desconhecido X, eu vou dizer que a frequência lá no A é igual à frequência no meio X. Frequência no meio A é a velocidade no meio A, que é 3 vezes 10 a oitava, pelo comprimento de onda no meio A, que ele deu lá, observe. Depois, a velocidade no meio X, que eu não tenho, pelo comprimento de onda no meio X, que ele deu o valor. Confere lá na questão. Então, velocidade no meio A, 3 vezes 10 a oitava. Comprimento de onda no A, 675, foi dado na questão. Velocidade no meio X, não sei. Mas vai mudar, porque o comprimento de onda mudou. 450 no meio X, o comprimento de onda. Como é que a gente resolve isso aí agora? Cruzei, né? 675 vezes X é igual a 450, que multiplica 3 vezes 10 a oitava. 1350 vezes 10 a oitava. Passa 675 dividindo, fica 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Percebeu, gente? Se o comprimento de onda diminuiu, na refração, a velocidade, que era 3, diminuiu para 2 vezes 10 a oitava. A velocidade diminuiu, mas a frequência permanece constante. Mas como é que eu calculo a frequência? Ou no ar,
ou no meio x. Você pode usar qualquer uma das expressões. Eu escolhi calcular essa frequência para o A, mas poderia calcular no meio x, dá o mesmo resultado. Velocidade no meio A, 3 vezes 10 à oitava. A frequência, 675 vezes 10 a menos 9 metros, né? O nano é 10 a menos 9. Eu não botei 10 a menos 9 na igualdade, porque tinha nanômetros dos dois lados. Ia cortar 10 a menos 9 com 10 a menos 9. Mas aqui eu tenho que colocar, que eu não estou igualando as razões, eu estou fazendo um cálculo. E como é que eu faço esse cálculo aí, gente? Eu posso pegar aqui esse 3, transformar em 3.000, aumentar 3 zeros e diminuir o expoente para 5. Eu posso dividir 3.000 por 675, dá aproximadamente 4,4. E esse menos 9, ao subir, fica 9. E encontra o 5, fica 14. Essa é a frequência que é a mesma no ar e no meio x. Portanto, a alternativa D. A velocidade no novo meio é 2 vezes 10 à oitava e a frequência, em qualquer um deles, 4,4 vezes 10 a 14. Tá aí, Carlos, gostei. Mais uma de refração. Um vibrador produz ondas planas na superfície de um líquido com frequência de 10 Hz. Já sei que a frequência não muda, mas a frequência permanece constante, pois isso ninguém pode mudar. E o comprimento de onda nesse primeiro meio é 28 centímetros. Ao passarem desse meio, onde a frequência é 10 e o comprimento de onda é 28 centímetros, para um outro meio, foi verificada uma mudança na direção de propagação das ondas, refração. Muito bem, Carlos. Deu os senos e os cossenos e vamos lá. Meio 1, o ângulo formado com a normal é 45 graus, que é o ângulo formado da frente de onda com a superfície, e no meio 2 é 30 graus. No meio 2, ele quer saber os valores da frequência. Oxe, professor, 10 Hz. Sim, é o mesmo, porque a frequência permanece constante. Ele quer saber qual é o comprimento de onda agora no meio 2. Espera aí, calma. Já sei que vai ser A, B ou C. A frequência não muda. Muito bem, Carlos. Então, para fazer a questão, primeiro eu tenho que provar que esse ângulo que a frente de onda faz com a superfície é o ângulo com a normal. Porque se eu tenho aqui 45 graus, tracei aqui, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui forma 90 graus com a frente de onda. Como aqui é 45 e aqui é 90, aqui é 45 também. Como esse ângulo é 90 graus, aqui vai ser 45 graus. Ângulo com a normal, 45 graus do meio 1. Muito bem. Então ficou assim o desenho, né? Velocidade do meio 1, comprimento de onda do meio 1, ângulo 45 e o outro é 30. Aí você me pergunta, Carlos, por que é que você tem certeza aqui que o comprimento de onda no meio 1 e a velocidade é maior que no meio 2? Por causa do ângulo. Maior ângulo, maior velocidade, maior comprimento de onda. Tudo diretamente proporcional, na realidade, do seno do ângulo. Então, lá vou eu, né, gente, usando aquela relação e sabendo que a frequência é a mesma, vai ser 10 Hz. Quais são as relações que a gente tem? V1, lambda 1, seno de 45 lá em cima. Olha o N2 mudando, porque é o único que é inverso. E lá embaixo, V2, lambda 2, seno de 30. E olha o N1 invertendo com o N2, que é o único que é inverso. Eu só preciso ver o que é que eu tenho aí, né, gente, na questão. Ele deu o comprimento de onda 1, 28 centímetros. Deu o seno de 30, 0,5. Seno de 45 foi dado, raiz de 2 sobre 2. Frequências iguais. Como é que eu vou achar, então, o comprimento de onda 2? Você procura nessa igualdade quádrupla, até parece o quarteto fantástico da ótica, né? Os valores que eu tenho, lambda 1 é 28, seno de 45 a raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 o meio. Ao substituir, a única incógnita que fica o que ele quer, que é o lambda 2. Vamos fazer isso? 28 sobre lambda 2, seno de 45, eu botei raiz de 2 sobre 2, gente, mas a gente sabe que a raiz de 2 é 1,4. 1,4 por 2, 0,7. Nem sei se ele deu lá que já foi 0,7. Mas é importante que o aluno entenda isso. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Por 2 dá 0,7. Posso cruzar aqui, Carlos? Posso. Cruzando, 0,7 lambda 2 é igual a 28 vezes meio, dá 14. Passa o 0,7 dividindo. 20 centímetros. A frequência permaneceu a mesma e o comprimento de onda agora é de 20 centímetros. E aí, gostou? Massa. Mais uma de refração. Albert Einstein. A placa de Petri. O que danado é isso, Carlos? Placa de Petri. É um recipiente cilíndrico achatado,
de vidro ou plástico, utilizado para a cultura de micro-organismos, sempre fazendo transdisciplinaridade com outras disciplinas, né? E constituída por duas partes, uma base e uma tampa. Em laboratórios de microbiologia e rotinas de bacteriologia, as placas de Petri são usadas para a identificação de micro-organismos. No ensaio técnico, um laboratorialista incide um feixe de luz monocromática para não ter a dispersão como no arco-íris, de comprimento de onda igual a 600 nanômetros. Então veja, comprimento de onda lá do primeiro meio, 600 nanômetros, que propaga-se inicialmente no ar. Então lá no ar, onde a velocidade, você já sabe, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, o comprimento de onda é 600 nanômetros, 600 vezes 10 a menos 9 metros. Incide sobre a base de uma placa de Petri, conforme esquematizado na figura abaixo. Então, gente, a luz está vindo do ar, formando 49 graus, com aquele comprimento de onda que foi dado, e entra no meio de índice de refração maior que o do ar. Claro, o índice de refração do ar é sempre o menor. Quando ele vai para o maior, vamos lembrar da música? De menos para mais, aproxima da normal. Está formando quanto com a normal aqui no ar? 49. Lembre que o ângulo é sempre com a normal. Então eu não vou usar 41 nem 60. É com a normal. Esse aqui forma 49 com a normal e quando sofreu a refração, passando do ar para o material da base da placa de Petri, diminuiu o ângulo para 30 graus. Está aqui os valores dos senos de 49 e de 30, que são os dois que interessam. Muito bem. Ele quer saber qual é o índice de refração do material da placa de Petri. Tem que usar a lei de Snell-Descartes, né? Ou não, né? Eu posso usar aquela regrinha do quarteto fantástico. Ele quer esse índice de refração, o comprimento de onda, quando a luz estiver agora na placa de Petri, e a frequência. Ora, a frequência eu já sei que não muda. Ela é constante, não é isso? Muito bem, Carlos. Então vamos começar. Relações matemáticas. Ó. Meio 1, eu tenho velocidade no meio 1, comprimento de onda no meio 1, seno de 49. Olha o índice de refração invertendo. É sempre assim, né, gente? Velocidade, comprimento de onda e o seno do ângulo. Fica em cima e inverte o índice de refração. Aqui o 2 vem para cima do 1. E no outro meio eu tenho velocidade no meio 2, comprimento de onda no meio 2, seno de 30 agora, sempre com a normal. E o N1 invertido. Beleza, cara. Então parece que é só olhar os dados. Comprimento de onda no meio 1 foi dado na questão, que é no ar, 600 nanômetros. Seno de 49, tá aqui em cima, viu, gente? O mouse, 0,75. Seno de 30, 0,50. Velocidade no meio 1, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Índice de refração no meio 1 é 1. Então vamos começar a descobrir o que ele quer. Primeiramente eu boto todos os valores para ver que expressão eu vou usar, né? V1 é 3 vezes 10 a oitava. Comprimento de onda no meio 1, que é o A, é 600. Seno de 49 é 0,75. Está lá na tabela. Seno de 30 é 0,50. N2 é o índice de refração da base da placa de Petri, eu não tenho. E o N1 é 1. Então eu vou achar V2, lambda 2 e N2. Então vamos começar. Quem é que eu posso igualar aqui? Quem é que eu resolvi achar primeiro? Eu resolvi achar primeiro V2. Opcional, né? Eu vou igualar a primeira com a terceira. Então lá vou eu, ó. 3 vezes 10 a oitava dividido por V2 é 0,75 por 0,50. Vamos cruzar? 0,75 V2 é igual a 3 vezes 0,50, dá 1,5 vezes 10 a oitava. Aqui eu botei 15, tá errado, é 1,5. Vamos ver se eu consertei aqui. Consertei, gente. Aqui é 1,5. Ajeita aí, tá? Ó. 3 vezes 0,50 é 1,5. Quando eu dividi por 0,75, bateu. Ficou 2 vezes 10 a oitava. Ajeita aí, tá, gente? 3 vezes 0,50 é 1,5. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Pronto, gente, eu consertei e botei 1,5 vezes 10 a oitava, tá bom? Eu agora vou passar o 0,75 dividindo. 1,5 por 0,75 fica 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Achei a velocidade no meio 2, que é menor, porque o seno do ângulo é menor. Muito bem. Com essa velocidade encontrada, eu posso achar agora N2. Como? Eu posso igualar a terceira com a quarta. É tudo igual aqui, gente. Vou igualar a terceira com a quarta, tá? 0,75 por 0,50 é igual a N2 sobre 1. Cruza aí, Carlos. Cruza aí. 0,50 vezes N2 é igual a 0,75. 0,75 por 0,50, 1,50. Cara, eu podia ter usado a lei de Snell? Pode. Índice de refração do meio 1 vezes seno de 49 é igual a índice de refração do meio 2 vezes o seno de 30.
daria o mesmo resultado. Achei o índice de refração da base da placa de Petri, 1,50. Vamos encontrar agora o que, gente? Lambda 2, posso igualar quem com quem? Posso igualar 600 sobre lambda 2 com 0,75 por 0,50. Cruza aí, Carlos. 0,75 lambda 2 é 600 vezes 0,50 que dá 300. Passa 0,75 dividindo. Cuidado, hein? 300 por 0,75, o comprimento de onda dá 400 nanômetros. Ele também pediu a frequência. Posso calcular a frequência dividindo em qualquer um dos dois meios a velocidade pelo comprimento de onda. Como eu tenho a velocidade no ar, que é 3 vezes 10 a oitava, e o comprimento de onda no ar, 600 nanômetros, 600 vezes 10 a menos 9, aqui em cima eu posso escrever 3.000 vezes 10 a quinta, coloquei 3 zeros, o expoente diminui 3 casas. 3.000 dividido por 600 me dá 5. O 10 a menos 9 passa positivo, 10 a 14. Com muita calma, a alternativa correta vai ser aquela que me dá o quê? O índice de refração da placa de PR 1,50, o comprimento de onda lá na placa de PR 400 e a frequência que é a mesma, no ar ou na placa de PR. Você entendeu, gente? Usa o quarteto fantástico da refração que tu não erra uma questão, ok? Pronto, gente. Nós fizemos questões de reflexão e refração. Reflexão foi o primeiro fenômeno, refração foi o segundo fenômeno. A partir de agora, nós não vamos fazer praticamente nenhum exercício, porque senão a aula passaria de 2 horas, já vamos com 40 minutos. Então eu vou dar só a teoria agora dos outros fenômenos ondulatórios e na próxima aula eu vou resolver 25 ou 26 questões dos fenômenos a partir de agora, tá certo? Então eu quero que você anote toda a teoria e, se puder, se você não tiver ao vivo, você já vai imediatamente para a aula que faz os exercícios a partir do terceiro fenômeno, que é atenuação de ondas. Então, bora comigo. O que é, Carlos? Atenuação de ondas, terceiro fenômeno. É a perda gradual da intensidade, da energia, da potência de qualquer tipo de fluxo, seja ondas sonoras, luminosas, não interessa, através de um meio. Por exemplo, a luz solar é atenuada por óculos de sol, perde um pouco da intensidade, do brilho, da potência, da energia. Os raios-x são atenuados por chumbo, ou seja, eles perdem sua energia, sua potência quando passa pelo chumbo. A luz, quando entra na água, perde um pouco de sua intensidade. E o som no ar? Bom, então eu estou vendo que a atenuação é fácil de entender. A onda perde parte de sua intensidade, de sua energia, de sua potência, quando ela está se propagando em um meio. A atenuação de um material vai caracterizar fisicamente a facilidade com que ele pode ser penetrado por um feixe de luz, som, partículas, outra energia ou matéria, em função da espessura do material absorvedor. Um grande coeficiente de atenuação, olha a lógica agora. Um grande coeficiente de atenuação significa que a onda é rapidamente absorvida, ela vai perder quase toda a sua intensidade. Coeficiente de atenuação alto perde muita intensidade, porque ela é absorvida pelo meio, à medida que ela passa pelo meio. E um pequeno coeficiente de atenuação significa dizer que é pouco absorvida. Tá certo? Fenômeno muito interessante, porque perda de intensidade da luz. Quarto fenômeno, difração. O que danado é isso? É a capacidade de uma onda de contornar obstáculos. Quando a onda encontra um obstáculo, seja um buraco ou mesmo uma parede, que possui uma abertura com dimensões comparáveis, ou seja, tenha praticamente o mesmo tamanho, ou menores que o comprimento de onda da onda, as partes da onda que passam pelo espaço aberto alargam-se, tipo os tentáculos de um polvo, e atinge as regiões opostas aos obstáculos. A gente diz isso quando a onda espalha, gente, que a onda difratou. Então, para acontecer a difração, observe, o comprimento de onda da onda tem que ser maior ou igual ao tamanho do obstáculo, ou pelo menos comparável. Agora, se, no entanto, o comprimento de onda da onda for muito menor que o obstáculo, aí ela não vai ter o espalhamento
ou a difração é muito pequena. Então, olha só, gente. Aqui você vê um exemplo nítido de uma difração. O cachorro late e as ondas sonoras encontram um obstáculo relativamente grande e ela desvia. Então, para acontecer o desvio da onda sonora, o comprimento de onda da onda sonora do cachorro tem que ser maior ou igual ao tamanho do muro. Então, mais uma vez, para ocorrer o espalhamento, o comprimento de onda da onda tem que ser maior ou igual ao tamanho do obstáculo, como vocês estão vendo aí. Para que você possa entender o lance do cachorro, o que foi que eu fiz? Eu fui calcular o comprimento de onda do som e da luz para os seus intervalos de frequências. Então vem comigo. O som, como a gente vai ver na aula de acústica, ele tem frequência entre 20 Hz, que é o som de menor frequência, e 20.000 Hz, que é o som de maior frequência. E se propaga no ar com uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo. Vamos dividir em duas partes. Vamos calcular logo aqui as informações do som. Vou usar para a velocidade de 340 e a frequência de 20 Hz, vou calcular o comprimento de onda. Gente, vamos dar uma lambida na ferida. Eu vou pedir para você fazer. V igual a lambda vezes F. Então, calculando o lambda por essa fórmula, 340 vai dividir o 20, dá 17 metros. Se eu usar agora outra frequência 20.000 para o som, eu dividiria 340 por 20.000. Observe que para achar o comprimento de onda, o que é que eu faço? Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Então, comprimento de onda é velocidade pela frequência. Então, se você dividir 340 por 20.000, dá 0,17 metros. No primeiro caso, para um som grave, o comprimento de onda foi 17 metros. E para o som agudo, de 20.000 Hz, foi de 1,7 centímetros. Então, gente, para que o som sofra difração, atenção! Qual é a condição para ter difração? O comprimento de onda tem que ser comparável, maior ou igual ao tamanho do obstáculo. O som tem que encontrar obstáculos entre 1,7 centímetros e 17 metros. Aquele muro que o cachorro latiu está dentro desse intervalo aí, né? Por isso que você viu a difração do som. Agora, com a luz é um pouquinho diferente. Olha aqui, finalzinho da segunda linha. A luz tem uma frequência, como a gente já viu, em ondas eletromagnéticas, que varia de 4,6 vezes 10 a 14 Hz, que é o vermelho, até 6,7 vezes 10 a 14 Hz, que é o violeta, valores aproximados. E a velocidade com que a luz se propaga é 3 vezes 10 a oitava. Então, usando a mesma fórmula, vamos lá. Vou dividir a velocidade pela frequência, começando aqui com a luz vermelha. 3 vezes 10 a oitava dividido por 4,6 vezes 10 a 14 dá 6,52 vezes 10 a menos 7 metros. Ou, transformando em milímetro, 0,0007 milímetros. Gente, é muito, muito pequeno o comprimento de onda da luz. Se eu repetir o cálculo por violeta, dá igualmente pequeno. Então, em outras palavras, para que a luz sofra difração, gente, já que o seu comprimento de onda é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, ela precisa de obstáculos muito pequenos. Então, observe. O som, por ter comprimento de onda maior que a luz, consegue se difratar, ou seja, contornar obstáculos mais que a luz. Para que a luz sofra difração, ela precisa encontrar obstáculos muito pequenos. Então, por exemplo, se eu pegar uma lâmpada de laser e colocar em frente de um fio de cabelo, que é bem pequenininho, eu vou ver a onda se espalhar numa parede. Você coloca aí, gente, laser em um fio de cabelo. Bota aí no YouTube. Para a aula e bota no YouTube. Laser em um fio de cabelo de difração. Você vai ver um experimento. O cara ligou o laser no fio fino de cabelo, que tem um obstáculo muito pequenininho, e a onda espalhou. Você vê a onda espalhando. Para ter difração, não esqueça. O comprimento de onda tem que ser maior ou igual ao obstáculo. Como o som tem comprimentos de ondas que vão até metros, ele consegue se difratar mais do que a luz. É por isso que quando alguém fala, se você tiver aí, alguém estiver na cozinha, manda dar um grito, vem almoçar! Aí você vê a onda sonora se difratando. Já a luz, se alguém acender uma luz no quarto, você não consegue ver a luz chegar até você. Você vê a penumbra dela, mas não consegue ver a luz. Percebeu? Carla, importante, viu? Olha o que eu falei, um resumo. O som se difrata mais que a luz, pois seu comprimento de onda é maior. Em geral, quem tem maior comprimento de onda se difrata mais, porque vai encontrar obstáculos, provavelmente, do tamanho dela. A luz, para ter difração, precisa encontrar buracos ou obstáculos de ordem de grandezas inferiores a 1 milímetro aqui, mais ou menos, tá bom? E aqui é um exemplo clássico disso aqui, ó. Você tá vendo agora, gente?
uma difração aqui. O comprimento de onda da luz está sendo maior que as dimensões do obstáculo. Você vê que a distância aqui entre essas duas paralelas, que é o comprimento de onda, é maior que as dimensões do obstáculo. A fenda ao lado tem dimensões de ordens inferiores ao milímetro. Note que a luz sofreu difração. Mas já aqui não, gente. Você está vendo? Ó, o buraco, quem é D, gente? É o buraco. O buraco é maior que o comprimento de onda da luz aqui. Aí aqui você veja que ela não está sofrendo difração. Então, mais uma vez, a difração é quando a luz espalha igual os tentáculos de um polvo. Para isso acontecer, o comprimento de onda dela tem que ser maior que o tamanho do obstáculo. Tá vendo que difratou? E aqui, gente, ela está encontrando um buraco muito maior que ela. Então, ela não sofre difração, ou pelo menos é não nítida, desprezível. Percebeu? Massa, viu, Carlos? Observações ainda sobre a difração. A gente tinha visto isso na aula 51, né? Alguns autores até usam o nome espalhamento quando eu tenho o comprimento de onda comparável com as dimensões do obstáculo. E essa segunda observação, ela volta lá para a questão 9 da aula 51. A aula 51, a gente já deu ela aí, né? A parte de fundamentos de onda. Olha o que eu vou escrever aqui, porque relembra essa questão 9 lá. A difração impõe limites às leis da reflexão e da refração. Para que estas sejam regulares, ou seja, para que eu tenha a nitidez em reflexão e refração, não ocorra a difração, é necessário que as dimensões da superfície sejam grandes em comparação com o comprimento de onda. Assim, gente, veja. Tem difração se o comprimento de onda é maior que o obstáculo. Se o obstáculo é maior que o comprimento de onda, não vai ter difração, ou pelo menos é desprezível. Assim, em microscópios, somente eu consigo obter imagens nítidas sem espalhamento se eu tiver objetos maiores que o comprimento de onda da luz. Então, em resumo, para que eu consiga ver nitidamente um objeto no microscópio, o tamanho dele tem que ser maior que o comprimento de onda da luz. Por quê? Porque se o tamanho dele for menor que o comprimento de onda da luz, vai borrar tudo, que vai espalhar. Legal, né? Muito massa. E a difração é explicada por um princípio de um holandês chamado Christian Huygens. Olha o que é que diz esse princípio, que baseia a difração. Cada ponto em um frente de onda, a onda chegando, a gente chama de frente de onda, funciona como uma nova fonte, produzindo ondas que se propagam com a mesma frequência, mesma velocidade e na mesma direção. Porque você não mudou o meio, né, gente? Esse princípio é que vai explicar a difração. Então, explicando melhor. Quando a onda tem um comprimento de onda comparável às dimensões do obstáculo, ela espalha, você já viu. Então, um ponto aqui recebe o código genético das ondas que vê e retransmite. Por isso que o comprimento de onda é o mesmo. Você gostou do nome código genético? É como se fosse a antena de uma rádio. Cada ponto aqui do obstáculo, ao receber a frente de onda, a onda retransmite como se fosse um retransmissor de um rádio, uma antena, com a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Princípio de Huygens. Tá bom? Quinto fenômeno. Ei, gente, quando a gente estiver fazendo os exercícios na próxima aula, você precisa dar uma retomada nessa teoria, viu? Porque senão a aula passaria de 2 horas. Observa aí que nós já estamos aí com 52 minutos, né? A ressonância é o fenômeno que acontece quando o sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Gente, cada sistema físico tem uma frequência. Lembra do pêndulo? Lembra do sistema massa-mola? O balanço, uma ponte, uma caneca de alumínio, um cristal, um copo de cristal. Todo mundo tem sua frequência natural. Quando a frequência da onda coincide com essa frequência natural, ressonância. Pois é, cara. Ressonância, então, é um fenômeno em que um sistema físico ele aumenta o seu grau de agitação quando a frequência da onda coincide com a frequência do corpo. Assim, o sistema físico, que pode ser uma ponte, um copo, passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores, podendo até ocorrer um colapso, pois o sistema vai armazenar energia. Os físicos não sabem bem por que isso ocorre, mas eu posso adiantar que, por exemplo, no espiritismo, quando uma entidade tem uma frequência igual à frequência de vibração do médium, ocorre a ressonância. Muito bem, Carlos. E como a gente já tinha visto na aula 60 de MHS, né, gente? O pêndulo tem uma certa frequência. Ele tem um período, 2π raiz de L sobre G. Quando você inverte, essa aí é a frequência de um pêndulo. O que é que significa isso, gente?
Se alguém balança, faz um movimento em um pêndulo com frequência igual ao do balanço, essa é a frequência do balanço. Se alguém impõe uma frequência de vibração igual à frequência do balanço, o balanço vai atingir alturas cada vez maiores. Isso acontece com a rede também, né? Porque o seu pezinho na parede, em uma rede, faz isso não, que suja a parede, viu? Então você tem uma frequência do seu pé igual à frequência da rede. Absorveu energia e as amplitudes é cada vez maiores. O nome disso é ressonância, tá bom? Vamos a alguns exemplos. Na música, diapasão. Afinação de instrumentos musicais. Você está vendo aqui que eu tenho 2 diapasão, elementos característicos de ressonância. E a nota padrão em acústica, você vai ver isso na aula de acústica, é a nota Lá, que é 440 Hz. Acompanhe comigo. O diapasão é um instrumento sonoro fabricado para vibrar em uma única frequência, que é o da nota Lá, 440 Hz, que serve para afinar o instrumento musical. Como é que ocorre isso, cara? Os dois estão parados. Aí você começa a fazer o primeiro diapasão vibrar. Eu já sei que de fábrica é 440 Hz. Quando ele vibra com 440 Hz, o outro diapasão, que também vai vibrar com 440, mas por quê? Mais uma vez, ambos têm a mesma frequência. Quando eu excito o primeiro com 440, o segundo está parado. Mas ele tem uma frequência natural de 440. Não está vibrando, mas tem uma frequência natural de 440. Então, quando ele recebe uma onda com uma frequência de 440, por ele ter uma frequência natural de 440, ele vibra também. Então, os dois ficam em ressonância. Frequências iguais garante energia de vibração do sistema. E isso serve para afinar instrumentos musicais, tá bom? Essa é fantástica. Gente, você tem que assistir esse vídeo aí no YouTube, tá? Você baixa o nosso slide em PowerPoint, que está aí na descrição do vídeo, e bota esse link aí do YouTube, tá no PowerPoint, é só você clicar em cima. Você vai ver uma ponte desabando devido à ressonância. Queda da ponte do Estreito de Tacoma, lá na Califórnia, em 7 de novembro de 1940. Ou é 11 de julho, agora eu fiquei em dúvida, porque eles escrevem ao contrário lá, né? Um vento forte oscilou com uma das frequências naturais da ponte. Quer dizer, a frequência do vento coincidiu com a frequência natural da ponte, do concreto, do ferro, de todas as estruturas. Frequência do vento coincidiu com a frequência da ponte, ela absorve energia, aumentando sua amplitude até o seu colapso. Existem estudos aí mais recentes que talvez não tenha sido a ressonância o motivo da queda da ponte. Mas em alguns livros ainda se mantém isso aí. São teorias e estudos, tá bom? Mais um exemplo de ressonância. Esse é fantástico, é a ressonância magnética. Você já ouviu falar, né? Você achou que não tinha nada a ver com física, né? Tem tudo a ver, gente. A ressonância magnética é a propriedade física exibida por núcleos de determinados elementos, geralmente núcleos radioativos, que quando submetidos a um campo magnético forte e excitado por ondas de rádio em determinada frequência, frequências chamadas frequências de Lameau, emitem rádio-sinal, o qual pode ser captado por uma antena e transformado em imagens. Então, gente, para isso acontecer, a frequência do material radioativo, geralmente eles usam iodo radioativo, tem que coincidir com essa frequência do campo magnético. Frequência do campo magnético coincide com a frequência do iodo radioativo, ressonância. Aí isso é transformado em uma imagem através de um rádio sinal, tá? Aqui em cima tem outro vídeo do YouTube mostrando uma taça de cristal se quebrando com alguém ligando o som. Outro exemplo de ressonância, né? Poderia ser um quarto aqui. Alguém, o cantor de ópera, a taça de cristal quebra. Você vai ver ao vivo aqui nesse vídeo aí do YouTube. Tá bom? E aqui, ó, é o aparelho de ressonância magnética, né? Você sabe que não se pode usar equipamentos metálicos. Aí a explicação é por campo magnético, tá bom? Muito bem, e o método aí fazendo a análise através do iodo radioativo, que fez com que a ressonância, né, conseguisse converter os sinais em imagens. Carlos, que aula, viu? Um exemplo que a maioria das pessoas tem em sua casa é o forno de micro-ondas. Voltaremos a falar sobre ele lá na parte de ondas estacionárias. Mas vamos adiantar. O forno, ele usa um gerador de micro-ondas do tipo magnetron para produzir micro-ondas, que tem uma frequência na ordem de 2,45 vezes 10 a 9 Hz. Lembra que o micro-ondas está antes do infravermelho, vimos na aula anterior, né? Então essa é a frequência de vibração do micro-ondas, que não é coincidência. Corresponde à frequência de ressonância do átomo de hidrogênio. Lembra que a água tem logo 2, H2O? Ah, entendi. Então, quando a frequência do micro-ondas, que é do magnetron, coincide com a frequência natural do hidrogênio, que tem logo 2 na água, eu já sei o que acontece.
Frequência do micro-ondas coincide com a frequência da água, absorveu a energia, começa a vibrar e o alimento fica pronto. Caramba, que massa, Carlos! As moléculas de água dos alimentos têm uma carga elétrica diferente entre seus polos, girando com a polaridade variável na direção do campo elétrico. Essa explicação a nível de eletrostática a gente pode entender por ressonância. A frequência do magnetron coincide com a frequência de vibração da molécula de água para lá e para cá, para lá e para cá. Esse atrito nas moléculas de água é que produz a energia térmica, cozinhando os alimentos. Que legal, né, Carlos? Muito bem. Outro fenômeno, sexto agora. Já vimos atenuação, difração, ressonância. Você está anotando tudo, né, gente? Aula teórica, só teoria. Mas a gente vai chegar nos exercícios, que é a próxima aula. Polarização. Eu podia chamar de filtração. A polarização é o que filtra. Então você está vendo uma onda doidona aqui. O que é uma onda doidona? Uma onda eletromagnética. É aquela onda que tem campo elétrico e magnético, tudo variável, feito uns doidos, né? Pronto. Aí ele passa por um filtro polarizador que está deitado. Ó. Aí só um tipo de onda vai passar a luz polarizada. Então, o que é polarizar uma luz? Deixar passar só um plano de vibração. Acompanhe comigo. Polarização é o fenômeno no qual uma onda transversal, e por que só transversal? Porque só são as ondas transversais que têm mais de um plano de vibração. Vibrando em várias direções, tem uma de suas direções de vibração selecionada. Porque quando eu coloquei o filtro, por exemplo, horizontal, eu só vou deixar passar um tipo de onda aqui. Enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo denominado polarizador. Então, gente, a polarização ela tem um tipo de filtração ou na horizontal ou na vertical que não deixa passar a outra direção. Por isso que eu digo que ela polariza, deixa passar só um plano de vibração. Ondas longitudinais não conseguem ser polarizadas. Olha o que eu escrevi. Esse é um fenômeno exclusivo das ondas transversais, tipo de onda que possui a propagação perpendicular à vibração. Já vimos isso em ondas eletromagnéticas. Ondas longitudinais que possuem direção de propagação paralela à direção de vibração jamais podem ser polarizadas, porque só tem um plano de vibração, né? O som é um tipo de onda longitudinal e jamais pode ser polarizado. Então anote aí, gente. A polarização é exclusivo das ondas transversais. Por exemplo, ondas eletromagnéticas. Então quer dizer que as ondas sonoras, por serem longitudinais, não podem ser polarizadas. Então lembre, som não pode ser polarizado, porque é longitudinal. Gravou isso aí, né, gente? Muito bem. Exemplos mais práticos que gostam de cair. Eu estou mostrando para vocês, gente, dois polarizadores. Então, eu estou vendo aqui uma onda eletromagnética em várias direções. Passa pelo primeiro filtro, observe que esse filtro está vertical. Então, as ondas em vários planos de vibração só deixou passar as verticais. E aqui, ele está meio inclinado. Então, você ainda consegue ler alguma coisa, né? Então, entenda. Esse primeiro disco que você está vendo aqui seria o primeiro filtro polarizador. Deixa passar uma parte da luz. E o segundo, deixa passar também uma parte, eu ainda consigo ver alguma coisa. Mas por que aqui eu não vejo nada? Polarizadores cruzados. Deixa eu entender melhor. Tem várias ondas de direções aqui. O primeiro filtro deixa passar só o vertical e o segundo filtro, por estar deitado, não deixa passar nada. Então aqui ainda passa alguma coisa, porque ele está um pouco inclinado. E aqui não passa nada. Em resumo, quando você cruza dois polarizadores, você impede que luz passe para o outro lado. Polarizadores cruzados, nada passa para o outro lado. Por quê? O primeiro deixa passar só quem está em pé e o segundo, por estar deitado, não deixa passar nada. Cruzou os polarizadores, nada passa. Perfeito? Beleza, Carlos. E se tiver um ângulo entre eles, que é o primeiro exemplo, eu posso até descobrir quanto vai passar de luz pelo segundo. Eu vou deixar para você analisar. Ó. O primeiro passa metade, atenção. Por que do primeiro passa metade? Porque eu tenho vertical e horizontal. Então o primeiro vai passar a metade e o segundo, a fórmula é essa. Então, gente, todas as vezes que você tiver um ângulo, por exemplo, se esse ângulo aqui for 30 graus, 30 graus, eu uso na fórmula aí. O I vai ser, o I2 vai ser a inicial dividido por 2 vezes o cosseno ao quadrado de 30 graus.
E aí você faz, tá certo? Então, se for 90 graus, eu já sei que está cruzado, não passa nada. E se for 60 graus, vou fazer para você. Ó. Cosseno de 60, ainda lembra na matemática quanto é? 1 sobre 2 ao quadrado. 1/4 vezes 1/2, 1/8. Então, polarizadores com 60 graus, usando essa fórmula aqui, o que passa é a 8ª parte do inicial. Tá bom? Carlos, interessante isso aí, viu? E o que é que você tá vendo aqui, hein, gente? Primeiro caso, é quando você vai bater uma foto que não tem polarizador. Eu não consigo ver bem o interior da vitrine, porque vai luzes de vários tipos. Aí umas refletem. E essa segunda aqui é um filtro com polarizador. Só deixa passar um tipo de vibração. Então, essa daqui não tem polarizador. Então, você tem várias luzes. Umas entram, outras voltam. E aqui, por ter polarizador, deixa passar só um tipo de vibração. Aí eu consigo ver o que está dentro da vitrine. Perfeito? Carlos, interessante. Mais um fenômeno, interferência. Vamos ver muitas questões de interferência, hein? Atingindo aí já 1 hora de aula, vamos para a interferência. A interferência é um processo no qual 2 ou mais ondas de luz, som ou eletromagnéticas, quaisquer, de mesma frequência. Essa observação é interessante, gente. Quando a gente fala em interferência, a gente fala de interferência total. Por isso que a gente vai dizer que tem que ter mesma frequência, tá bom? Porque se as frequências forem ligeiramente diferentes, eu não tenho interferência total, tá bom? Se combinam para reforçar, aí eu tenho interferência construtiva, quando elas se combinam construindo, ou cancelar uma a outra, aí ela é destrutiva. Sendo a amplitude da onda resultante, você vai ver que amplitude tem a ver com a energia, igual à soma das amplitudes das ondas. Para você entender melhor, olhe isso. Se eu tenho 2 pulsos catumbo para cima, mesma fase, quando eles se encontram, eu somo os efeitos. Se aqui tiver 2 centímetros e aqui tiver 2 centímetros, dá 4 centímetros. Agora preste atenção. Depois que se encontram, depois que passam, voltam a ser como era. Lembre que a onda não transporta matéria. Então, na interferência construtiva, eu somo os efeitos resultantes e depois as ondas continuam normalmente. Observe que elas não refletem. Ela passa uma por dentro da outra. Né? Uma vai para a direita e a outra vai para a esquerda. E se for destrutiva, eu tenho um catombo para cima e um catombo para baixo. Fases opostas. Se eles tiverem a mesma amplitude, né? 2 centímetros e 2 centímetros, dá 0. Mas observe, o que está acontecendo aqui, gente, é que a energia cinética dos pulsos se transforma em energia potencial elástica, que novamente se transforma em cinética. Então, na interferência, só na junção. Se tem mesma fase construtiva, se tem fases opostas, destrutiva. Em condições mais específicas, você está vendo aqui 2 fontes, fonte 1 e fonte 2. E essas fontes vão se encontrar em um certo ponto lá na frente. Então, eu vou chamar de x1 a distância percorrida pela onda produzida pela fonte 1. E vou chamar de d2 a distância produzida pela fonte 2. A diferença da distância ΔX vai ser dado por uma expressão muito interessante. N vezes lambda sobre 2. Números inteiros de meio comprimento de onda. Δx é x2 menos x1. Eu pego a maior distância menos a menor distância, igual a N vezes lambda sobre 2. Gente, isso aqui vai me dar a condição para saber se é construtiva ou destrutiva. Aí como é que tu faz? Tu faz assim, ó. Se as ondas estiverem em fase, ou seja, se elas forem lançadas ambas com catombo para cima ou para baixo, em fase significa dizer ou ambas saem para cima ou ambas saem para baixo. Se o N for par, a gente tem interferência construtiva, reforço. E se o N for ímpar, a gente tem interferência destrutiva. No entanto, se uma onda sair de cabeça para cima e a outra sair de cabeça para baixo, quando o N é par, é destrutiva. E quando o N é ímpar, é construtiva. Carlos, estou entendendo não. Eu preciso fazer um exemplo. Pare um pouquinho o vídeo. Anotou a observação aí? Pronto. Agora eu vou fazer um exemplo para você. 2 fontes, bem devagarinho, questão interessante. F1 e F2. Procure fonte F1 e F2. Estão separadas de certa distância e operando em fase. Em fase. Se o N for par, construtiva. Se o N for ímpar, destrutiva. Você anotou isso aí, né, na teoria? Produzem ondas na superfície da água com comprimentos de ondas que eu não sei quanto é, mas são os mesmos, porque vão ter a mesma frequência. Um ponto P na superfície da água dista 9 centímetros de F1. Olha a figura. O ponto P está a 9 centímetros de F1. E o ponto
P está a 12 centímetros de F2, está na figura. No ponto P, se verificou uma interferência, superposição, encontro das ondas produzidas por F1 e F2. E resultou numa interferência destrutiva. Então, gente, lá está acontecendo uma destruição. O catombo para cima está encontrando o catombo para baixo. Posso dizer que a crista de uma está encontrando o vale da outra. Eita, é verdade. Crista, catombo para cima. Vale, catombo para baixo. É uma interferência destrutiva. Ele quer saber, gente, o máximo valor do comprimento de onda para que uma fonte estando a 9 centímetros de P e uma outra fonte estando a 12 centímetros de P cause uma interferência destrutiva. Aparentemente complicado, mas se torna simples se você usar a fórmula. x2 menos x1, maior distância menos a menor distância, é n vezes lambda sobre 2. Praticamente já está feito. Ó. Então lá vou eu, né? 12 menos 9 é igual a n vezes lambda sobre 2. 12 menos 9 é 3, n vezes lambda sobre 2. Passo 2 multiplicando. N vezes lambda é igual a 6. Lambda é igual a 6 sobre n. Carlos, não entendi não. Calma. Qual é a condição? Ondas em fase. Interferência construtiva, se n for par. Ondas em fase. Interferência destrutiva, se n é ímpar. A questão disse que as ondas estavam em fase? Perfeito. Então, qual foi a pergunta que ele fez? Qual é o maior valor possível do comprimento de onda? Gente, n você vai substituir a partir do que ele disse. Ele não quer que o comprimento de onda seja máximo, n está dividindo. Então, olha para mim agora, câmera, foca em mim. Para que eu tenha o comprimento de onda máximo, esse n aqui deve ser um número grande ou pequeno? Parabéns. Quanto menor o n, porque é inversamente com o comprimento de onda. Vige, Carlão, chega, deu um arrepio no meu coração. Arrepio no coração, eu me arrepiei todinho, Carla, acredita? Para o comprimento de onda ser máximo, o n tem que ser mínimo. E como é destrutiva, qual é o menor valor de n possível? 1. Então, se n for 1, eu tenho o comprimento de onda máximo, que é 6 centímetros. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você que é uma destrutiva mesmo. Esses traços mais cheios é a crista e o pontilhado é o vale. Então, observe, se o comprimento de onda é 6 centímetros, entre duas cristas eu tenho 6 centímetros. Aqui não é 12? Então, bora. Daqui para cá eu tenho 6 centímetros, um comprimento de onda. E daqui para cá, eu tenho... Ó, você está acompanhando aqui no mouse, aqui comigo. Ó. Saiu a onda daqui. Crista para crista, 6 centímetros, que é o comprimento de onda. Depois, mais 6 centímetros. Então, chegou uma crista em P saindo de F2. Agora, vamos pegar... Ó, elas estão em fase. Então, de F1 também sai uma crista. Ó, de F2 sai uma crista e de F1 sai uma crista. Porque estão em fase. Então, saindo uma crista de F1, como é 9 centímetros, 6 centímetros é crista para crista, porque é o comprimento de onda. 6 centímetros. E aqui, 3 centímetros vai cair no vale. Ah, eu acho que eu entendi. Ó. Crista para crista, 6 centímetros. Crista para um vale, 3 centímetros para fazer 9. Ih, Carlos, entendi. Encontrou a crista da fonte F2, porque como é 6 centímetros o comprimento de onda, 6 mais 6, 12. E o vale da outra onda, porque é 9. 6 o comprimento de onda com 3. Ó, crista com vale, destrutiva, comprimento de onda máximo, 6 centímetros, porque eu peguei o N mínimo. É, cara, muito interessante, destrutiva mesmo. Ondas estacionárias, que será a base das duas últimas aulas, cordas e tubos. As ondas estacionárias em fios é quando eu tenho uma onda indo e outra voltando. Então, ela é formada por ondas indo, encontrando ondas voltando. Então, teve uma reflexão, as ondas que vão encontram as ondas refletidas. Se esse encontro for crista com crista, eu tenho interferência construtiva. Seria esses pontos mais altos aqui, que a gente chama de ventre. E esses pontos aqui é a interferência destrutiva. Então, entenda o que é a onda estacionária. Ondas emitidas encontram ondas refletidas. Reflexão. Ondas se encontrando. Crista com crista, ventre. Ponto mais alto. Crista com vale, vale com vale, aliás, crista com vale, nó, porque destruiu. É isso mesmo. Crista com crista, ventre. Crista com vale, nó, porque destruiu.
Pois é, cara, ondas estacionárias que a gente volta a conversar é formada a partir de reflexão e interferência. Observe que a amplitude dessas ondas estacionárias é 2 vezes a amplitude das ondas, porque na construtiva é A mais A, né? Como a gente viu. E o nó destruiu. Muito bem, legal. Ó, onda indo e onda voltando. Quando eu tenho crista com crista, ventre. Quando eu tenho vale com crista, nó. E por que isso é importante, hein, gente? Porque isso ocorre, sabe aonde, gente? No micro-ondas. Eita! Dentro do micro-ondas, ó as ondas, gente. Ó. No meio, eu tenho um ventre, energia máxima de vibração. E nós, pontos em repouso, interferência destrutiva. Então, dentro do micro-ondas, eu tenho ondas vindo e voltando do magnetron. Quando elas batem e voltam, se elas se encontrarem crista com crista, eu tenho um ventre. Se encontrar crista com vale, eu tenho um nó. Então, neste caso aqui, eu tenho uma largura do micro-ondas que não é coincidência. Você vai ver lá na primeira aula de ondas estacionárias, que o comprimento, a distância, a largura do micro-ondas, eu vou explicar porquê, é em torno de 30 centímetros. Então, galera, eu queria só comentar com você. O comprimento de onda aqui corresponde a um sobe e desce completo. Então, 2 barrigas é um comprimento de onda. Como assim, professor? 2 barrigas? Eu quero que você analise essa onda que subiu, depois desceu e voltou para cá. Isso é um comprimento de onda. Então, gente, o comprimento de onda das micro-ondas aqui será 2/5 de 30 centímetros. Não entendi, cara. Galera, quantas barrigas tem aqui? 5. O comprimento de onda pega um sobe e desce completo. Então, só adiantando, o comprimento de onda das micro-ondas aqui dentro é 2/5 de 30 centímetros, 12 centímetros, tá? Só um exemplo para você. Do mesmo jeito que tem a interferência de ondas na água, você pode ter interferência de luz. Quem fez isso foi um cara chamado Thomas Young, e ele mostrou através desse experimento que a luz é um tipo de onda. Porque esse experimento dele mostrou que a luz, ao encontrar obstáculos bem pequenininhos, na ordem de milímetros, sofria difração e depois interferência. Experimento importante. Foi o experimento que mostrou que a luz é onda, contrariando a teoria corpuscular de Newton, que dizia que a luz era partícula. Na nossa aula de física moderna da dualidade onda-partícula, eu volto a falar sobre isso, tá? Então, por enquanto, a luz pode ser partícula ou pode ser onda, dependendo do fenômeno, tá bom? Então, vamos lá. Em 1801, Thomas Young executou um experimento demonstrando que a luz sofria difração e interferência. Como nós temos fenômenos ondulatórios, se a luz sofre difração e interferência e são fenômenos ondulatórios, então a luz é onda, tem natureza ondulatória. Então tá aí a experimento dele. Ele fez uma luz encontrar um obstáculo bem fininho, ó, sofreu difração, e depois que sofreu difração encontra outras 2 fendas, sofrendo difração de novo. Sabe por que eu tenho que ter 2 fendas? Porque elas vão se encontrar. Então, gente, ondas da fenda de cima com ondas da fenda de baixo vão se encontrar. Se esse encontro for crista com crista, eu tenho luminosidade como essas partes brancas. Se esse encontro for crista com vale, eu tenho destruição, regiões escuras. Então, como é que eu sei que o experimento de Young mostra que a luz é uma onda? Porque ela apresenta difração, a luz alargou, né? Desviou das fendas e se encontrou. Se desviou, é difração, alargou, se encontrou, é interferência. Se o encontro der luz, interferência construtiva. Essas regiões de máximo que você está vendo aqui. Se a fenda encontrou escuridão, interferência destrutiva são pontos de mínimo. Tá bom? Muito bem, cara. Agora eu vou demonstrar para você, gente, uma fórmula que eu particularmente acho que talvez você não precise conhecer essa fórmula, porque teoricamente ela tem que ser dada. Uma das revisões minhas aí para o Enem, não me lembro se foi a 6 ou a 7, eu dei a fórmula da interferência, mas em todo caso eu vou fazer a demonstração, tá bom? Então eu estou vendo aqui, gente, 2 fendas, né? F1 e F2. As ondas que passam por aqui sofrem difração e elas vão se encontrar em um certo ponto A aqui. Então, elementos geométricos para demonstrar a interferência. Lá vou eu. Eu vou começar com o triângulo. Eu peço que você vá pausando o vídeo. Triângulo F1, F2, Z. Ele é retângulo aqui. Preste atenção, gente. O que é esse Dzinho?
é a diferença de caminho entre a luz que saiu da fonte F1 e a luz que saiu da fenda F2. Existe uma diferença de caminho. Se essa diferença de caminho obedecer ao n lambda sobre 2, aí eu vou saber se é construtiva ou destrutiva. Então, preste atenção. O que é que eu quero saber? Eu quero saber se esse Dzinho aqui vai me dar construtiva ou destrutiva. Sim, porque as ondas percorrem distâncias diferentes. A luz percorre distância diferente. Eu vou ter que entrar com a geometria aqui. Vamos começar. Triângulo F1, F2E. Pegue aí. Você concorda que o seno desse ângulo θ é o cateto oposto, que é D, pela hipotenusa, que é X? Guarde essa informação. Vou pegar outro triângulo agora. Vou pegar o triângulo B de bola. Procure B, ó. A posição central aqui. A de amor, cadê A de amor? Tá lá o ponto de chegada. E C de casa. Olha o triângulo que eu vou pegar aí. Triângulo BAC. Eu destaquei ele de verde. Galera, o seno desse ângulo aqui é igual a tangente. Sabe por quê? Porque esse ângulo geralmente é muito pequenininho. A gente está trabalhando com distâncias bem pequenas, gente. Então, na matemática, quando o ângulo é pequeno, o seno é aproximadamente igual a tangente. Quer um exemplo? Seno de 1 grau, faz na sua calculadora. Tangente de 1 grau, faz na sua calculadora. Para ângulos pequenos, seno e tangente coincidem. Então, eu estou dizendo isso porque eu posso calcular a tangente do ângulo aqui, que é igual ao seno. Que vai ser o quê? A tangente desse ângulo vai ser y, que é a distância que a luz chega até a posição central, dividido pela distância entre o anteparo que tem as fendas e a tela que vai ser a chegada da luz, que é o Dzão. Então, seno de θ é igual a tangente a y sobre D. Como ambos eu posso dizer que é o seno, eu posso igualar, né? Igualando D sobre X com Y sobre Dzão e isolando o Dzinho, atenção, Dzinho é a diferença de percurso, n lambda sobre 2, lembra? Dzinho é xy sobre D. Eu agora vou impor aquela condição de interferência. N lambda sobre 2. Vou igualar os dois. Igualando os dois, x vezes y sobre dzão é igual a n vezes lambda sobre 2. E finalmente, cruzei, né? E isolando o y. Galera, por que y é minha incógnita? Porque eu quero saber se nesse ponto A eu vou ter crista com crista ou crista com vale. Em outras palavras, eu quero saber se em A eu vou ter luz, interferência construtiva, ou escuridão, interferência destrutiva. Então, o y é a distância do ponto de chegada das duas luzes que vieram das fendas F1 e F2 até a tela. Carlos, tá aí um resumozinho. Se você quiser anotar só a fórmula e fazer um esforçozinho para decorar, essa é a fórmula que você precisa para resolver questões de interferência de luz em fenda dupla. A fórmula é essa. Então, o y, distância até a franja central, Dzinho, distância entre o anteparo que tem as fendas até a tela. Lambda, comprimento de onda da luz utilizada, que é a mesma, monocromática, para não ter a dispersão luminosa. Xzinho, distância entre as fendas. Xzinho, distância entre as fendas. E o n, condição de interferência. Como elas sempre vão estar em fase, n construtiva se n for par. 0, 2 e 4, franjas claras, que seriam esses máximos que você está vendo aqui. E se o n é ímpar, franjas escuras. Aí olha que interessante, gente. N0 é a franja central. N2 é a segunda interferência construtiva. Então, no meio, eu tenho a primeira interferência construtiva. É quando o n é 0. O y vai ser 0, porque é como se elas não desviassem. Então, a primeira interferência construtiva, anote aí, n é 0. A segunda interferência construtiva é N2, porque tem que ser par para ser construtiva. N4, terceira interferência construtiva, que é terceira, tá, gente? N1, primeira interferência destrutiva. Escuridão aqui, tá vendo? Ó, esse ponto e esse aqui, N igual a 1, primeira destrutiva. Depois, N igual a 3, segunda destrutiva. E n igual a 5, terceira destrutiva. Então, veja, n0, primeira construtiva, n2, segunda construtiva, n4, terceira construtiva. Ajeite aí, n4, terceira construtiva. Deixa eu ver se eu ajeito. Pronto, gente, eu já fiz a correção, botei que para n igual a 4, eu estou na terceira interferência construtiva, beleza? E se eu tiver uma fenda simples, gente, praticamente nada muda, a fórmula continua sendo a mesma, Dzão vezes n vezes lambda dividido por 2x.
tá bom? É quando eu tenho só uma fenda, nada muda praticamente, tá? Continua tendo as mesmas condições de construtiva e destrutiva. Oitavo fenômeno, batimento. O batimento acontece quando ocorre o encontro, interferência de ondas com frequências próximas. Então, batimento é um tipo de interferência em que as frequências não são iguais, mas elas são muito próximas uma da outra, tá? Produzindo uma onda de amplitude variável. Então, eu tenho duas ondas se encontrando e elas têm o batimento. Ela fica toda irregular, tá? Inclusive, pode até ter ausência de som. Na prática, eu estou mostrando a primeira onda, que tem um certo período T1, encontrando com a segunda onda, que tem um certo período T2. São bem parecidos, porque os períodos são próximos, porque as frequências são próximas. Quando elas se encontram, gente, aí acontece um lance bem interessante. A frequência da onda resultante é a média aritmética das frequências. E a frequência dos batimentos é a diferença das frequências das ondas. Ó, o detalhe aqui que eu quero mostrar para você. A frequência da onda resultante é essa daqui, tá vendo? Ó, ela subiu, desceu e voltou. E a frequência dos batimentos é quando eu tenho o mesmo formato de onda. Então, olha a sensível diferença. O que é a frequência dos batimentos? Quando eu tenho o mesmo padrão de ondas. Então, você está vendo que o período dela é bem grande. Se o período dela é bem grande, é porque a frequência é pequena. E, de fato, que a frequência tem que ser pequena, porque esses dois números sendo próximos, por exemplo, se fosse 102 e 100, a frequência daria só 2. Frequência pequena, porque o período dos batimentos é grande. Frequência dos batimentos é ter a mesma onda aqui, aqui, aqui. E a frequência da onda resultante não. É quando ela sobe e desce, podendo mudar em amplitude, mas ela sobe e desce. Aí veja que é mais comum ter, né? O espaçamento é menor. A frequência da onda resultante é bem próxima da frequência dos batimentos, porque é a média. Percebeu a diferença? Muito bem, Carlos. Na prática, quando é que você tem batimento? Normalmente, os músculos prestam atenção nos batimentos enquanto afinam seus instrumentos. Enquanto escutam alguns batimentos, é porque o instrumento está desafinado. Se você conseguir perceber levemente uma frequência dos batimentos, 2 Hz, 3 Hz, eu sei que está desafinado. Logo, alteram a afinação, usando o diapasão, lembra? Até que a frequência do batimento diminua e o batimento desapareça, deixando assim o instrumento afinado. Então, eu preciso do diapasão, porque ele garante a mesma frequência. E o músico experiente, ele consegue perceber batimentos de até aproximadamente 10 Hz. O que pode cair sobre batimento é isso. Frequências próximas, que é utilizado o diapasão para a afinação dos instrumentos. E, finalmente, o efeito Doppler, que a gente vai ver as 2 ou 3 últimas questões da próxima aula, é um fenômeno, é o último fenômeno, em que se refere à percepção de uma frequência aparente diferente da real, emitida pela fonte. Então você tem, por exemplo, uma fonte sonora emitida pela sirene de uma ambulância. Ela tem a sua frequência normal. E a pessoa, deixa eu só tomar uma água, né, gente? Então você tem a frequência da fonte sonora emitida, por exemplo, por uma ambulância. Essa é a frequência da fonte real. E a pessoa percebe uma frequência diferente. Então, o que é o efeito Doppler? Percepção da mente de uma frequência aparente diferente da real, devido ao fato da fonte estar se aproximando ou se afastando. Pensa comigo, quando se aproxima, chegam mais ondas até mim, está se aproximando. Comprimento de onda menor, frequência maior. Onda se aproximou, comprimento de onda estreitou porque aumentou a frequência. Fonte se afastou, está chegando menos ondas, comprimento de onda espalha, frequência diminui. Em resumo, quando se aproxima, frequência aumenta. Eu percebo um som mais agudo no caso do som. Ou menor comprimento de onda. E quando se afasta, percebo uma frequência menor, grave, ou comprimento de onda maior. Ok? Como é que eu calculo a frequência aparente ou percebida por uma pessoa? Atenção! Galera, exclusivo da Carlão Peters. Sempre na convenção de sinais do observador para a fonte é positivo. Eu não estou dizendo que é para a direita sempre positivo, não, certo? Sempre do observador para a fonte você bota positivo. Se a fonte tivesse aqui e o observador aqui, seria positivo do observador para a fonte. Mudaria essa seta que você está vendo aí, né? Ela seria para a esquerda, certo? Sempre é positivo do observador para a fonte. Frequência do observador é a aparente.
que é maior quando se aproxima e menor quando se afasta. Frequência da fonte é constante, é a frequência emitida pelaquela onda sonora. Muito bem, qual é a fórmula? Frequência percebida por observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, igual à frequência da fonte, a frequência real, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Na hora de usar a fórmula, lembre, FO, frequência aparente, que muda, dependendo se aproxima ou se afasta. O que é VO, velocidade do observador, se estiver parado é zero. Se estiver vindo para a direita, se for do observador para a fonte, é positivo. Toda vida que tiver do observador para a fonte é positivo. FF, frequência da fonte, constante. VF, velocidade da fonte. Então, se você botou do observador para a fonte positivo e a fonte se aproxima do observador, entraria menos aqui. V, velocidade do som, constante, sempre positivo, né? Em torno de 320 a 340 metros por segundo. Ok? Jogou na fórmula, achou, tá? Então, só voltando aqui, gente. Nós faremos 2 ou 3 exercícios onde eu vou explicar direitinho no exercício como é que você se comporta com os sinais, tá bom? Próxima aula. Existe também o efeito Doppler para a luz. Existe. Só que as fórmulas envolvem relatividade. A gente não vai discutir muito não, tá bom? Então vamos lá. Também se observa o efeito Doppler para a luz. O que é que eu preciso saber a nível agora mesmo de ensino médio? De forma qualitativa, sem falar em fórmula, pois as equações do efeito Doppler serão vistas lá na nossa aula 89, se eu não me engano, de relatividade. Então eu posso afirmar o seguinte. Se a estrela se aproxima de mim, eu noto que a frequência aumenta. E qual é a luz que tem maior frequência? Vermelho ou violeta? Violeta. Então eu digo que tem um desvio para o violeta. Quando a estrela está se aproximando de mim, da Terra, a frequência aumenta. Desvio para o violeta, que é a maior frequência. E quando está se afastando, eu tenho um desvio para o vermelho. Então você já deve ter ouvido falar da história do Big Bang, né? Que o universo está se expandindo. Uma das evidências é o efeito Doppler. Por quê? É o desvio para o vermelho. Se o universo está se expandindo, quando uma estrela se afasta de mim, eu tenho um desvio para o vermelho. Desvio para o vermelho tem a ver com a comprovação de que o universo está em expansão. Tá bom? Mas vamos deixar para falar detalhes sobre isso lá em relatividade. E aí, gente, agora você entendeu, né? Por que é que eu não pude deixar para fazer os exercícios nessa aula. E nem poderia colocar essa teoria na aula de exercício. Então, eu tive que realmente dividir. Aula cumprida, 1h30. Nossa próxima aula deve ter mais ou menos também esse tempo, porque serão 26 exercícios totalmente baseados nos fenômenos ondulatórios da aula de hoje, viu? Até a próxima.